Oi gente, meu nome é Kathleen Gama e eu vou te ensinar a fazer um cropped de macramê. E o material que eu vou utilizar é o fio de malha, que é um material muito usado para fazer roupas em macramê, porque ele é mais flexível e também tem cores lindas. Eu escolhi esse daqui da Círculo e a cor chama Picante, eu achei muito bonita. Como eu vou fazer pra mim, eu acho que vai combinar comigo. E inicialmente o que a gente precisa é isso, fio de malha e uma tesoura boa. Por que a tesoura boa? Porque vai fazer um pouco de diferença. Sobre praticidade, sobre você ter um acabamento melhor ali, então é bom ter uma tesoura boa. Mas eu sei que às vezes a gente improvisa e tá tudo bem. Pega uma emprestada de alguém, afia a sua e tá tudo certo. Outra ferramenta importante é uma fita métrica, que vai ser essencial para medir os fios e conseguir ter um padrão. Bom, o modelo de cropped que eu vou fazer é aquele que tem o decote assim subindo e a golinha aqui mais perto do pescoço. Então, inicialmente, a gente vai cortar um fio de 1,20 m, tá? Vai dar 120 centímetros, que eu fiz com essa folguinha pra dar pra fazer um laço atrás, mas se você quiser, você pode fazer um pouco menor, pode fazer de 1 m ou 90 centímetros. Aí você vai escolher depois a altura, né, pra você conseguir ver quanto você vai descer do macramê, mas isso é pra depois. O importante é ter esse aqui da gola e entender qual que é o meio dele. E também a gente vai fazer 14 fios de 3 metros. Por que 3 metros? Porque a gente vai dobrar e vai fixar ele nesse fio da gola. Vocês vão entender melhor quando eu fizer. Para você conseguir colocar os fios, o ideal seria ter um manequim, né? Você precisa de um suporte para você conseguir manejar os fios. Mas, como eu não tenho, e eu sei que a maioria não tem algumas formas da gente fazer isso. Eu já fiz um vestido de macramê. E o que eu usei para me auxiliar foi uma barra de exercícios. Aquelas de se pendurar, sabe? Que a gente coloca na porta, porque no lugar que eu tava tinha. Mas, como eu tô na minha casa, eu não tenho. Então eu vou improvisar de outra forma. Eu resolvi colocar aqui no meu guarda-roupa. Eu prendi de um lado, prendi do outro. Marquei o meio para mim não me perder muito. E isso aqui vai me ajudar a conseguir colocar e fazer os primeiros nós dessa base. Pessoal, eu fiz essa gambiarra aqui só para mostrar para vocês como coloca os fios, tá? Primeiro eu amarrei dos dois lados e identifiquei o meio. Importante identificar o meio para você saber onde você vai começar. Então, depois de cortar os fios de 3 metros, são 14 fios, lembra? Você vai pegar um por um, vai pegar na pontinha e vai juntar até a outra ponta para você conseguir achar o meio. Depois de você achar o meio daquele fio, que seria essa parte aqui, você vai vir no fio que seria da gola e vai colocar ele atrás do fio, com a orelhinha pra cima. E aí você vai colocar a orelhinha pra baixo, por cima do fio. E vai passar os dois fios que ficaram aí embaixo por dentro dessa orelhinha. Achei o meio de mais um fio. Eu vou por atrás desse fio da gola, vou passar a orelhinha pra frente e abrindo ela por dentro, eu vou passar os dois fios que ficaram lá atrás. Assim. Tá vendo? Aqui fica a orelhinha e assim você prende esse fio aqui no fio da gola. E aí você aperta e ajeita. Tô fazendo assim pra mostrar pra vocês. Se vocês preferirem fazer assim, pode ser. Vocês podem ajustar aqui pra ficar mais firme, pra ficar mais fácil de visualizar. Ou então vocês fazem numa mesa, numa prancheta que tem o grampinho pra prender em cima. Você consegue prender de um lado, do outro. Tem algumas formas que dá pra você fazer isso sem necessariamente precisar de um manequim, né? E alfinetes e tal. Você vai colocar todos os fios pra depois iniciar o processo de fazer o nó quadrado. Perfeito? Pessoal, após colocar todas as fitinhas, ela vai ficar mais ou menos assim. E você pode fazer isso na mesa, fica mais fácil. Só precisa colocar um peso
de cada lado, para que você consiga mexer nela sem se soltar, porque as tiras ficam pesadas. O nosso top vai ser todo feito em nó quadrado. Agora eu vou te ensinar como fazer ele. Você primeiramente vai pegar as duas tiras do meio, tá vendo? As duas fitas que você amarrou, né? No caso, vai ficar 4 tiras. Aí você vai pegar. Eu prefiro começar sempre pela esquerda, né? Eu vou pegar mais a esquerda, vou unir as duas do meio e vou fazer essa orelhinha, tá vendo? Que eu puxo com esse dedo pra cá, fazer essa orelhinha. E vou segurar aqui. Com a mais à direita, tá vendo? Foi um fio aqui, 2, 3, esse aqui, o 4º fio. Você vai passar por cima desse que você fez a orelhinha. Tá vendo? E agora, você vai pegar esse mesmo fio que você passou por cima e passar por baixo das duas centrais. Assim. Ó, esse aqui, ele passou por cima, daqui passou. Esse fio passou pra cá, esse passou por cima dele e passou por baixo desses dois. Certo? E aí, agora você vai passar por dentro da orelhinha que você fez inicialmente. O mesmo fio que é o último fio. Você vai puxar. Aí você vai puxar todo o comprimento do fio até terminar ele. Pronto, puxei. Tá vendo? Fiz um lacinho. Aí eu tenho que apertar pra ele subir aqui. Certo? Tá, fiz metade do nó quadrado. Agora, eu vou fazer o mesmo movimento, só que agora começando pela direita, pra fechar esse nó. Então, eu vou pegar esse aqui da direita, vou fazer um lacinho, tá vendo? Fiz a curvinha aqui. Esse daqui, da outra ponta, vou passar por cima desse e por baixo dos dois centrais. Sempre segurando aqui, ó, pra você não perder essa orelhinha. Vou passar por baixo dos centrais. Depois de passar por baixo dos centrais, eu passo por dentro da minha orelhinha. E você vai puxar. Segurei aqui também, ó, pra não soltar. E apertei. Tá vendo? O nosso lacinho tem que ficar assim, certo? De início, você vai ter um pouco de dificuldade com a coordenação motora e isso é normal. Assim que você entende a lógica do nó, você vai pegar 2 parzinhos de fita e vai sempre pôr a central e fazer os lacinhos, você consegue fazer rapidinho. E assim você vai fazendo par por par. Ó. Não se preocupa se ficar um pouco torto, porque você vai ajustando. Na hora de apertar, você sempre consegue ajustar. Nessa parte superior, procura sempre deixar bem justinho, bem pertinho. Na verdade, na blusa inteira, né? Porque pra você conseguir usar sem ter uma base por baixo. Ou então você pode fazer os nós mais frouxos e colocar um forro, né? Por baixo, ou usar um top, uma blusa. E assim você vai fazendo a primeira linha de nós. Uma dica boa para quem é iniciante, identificar se está fazendo certo o laço. Você sempre tem que reparar se ficou com esse aspecto, tá vendo? De 2 fios na horizontal e um na vertical. E eu gosto de fazer padronizado, pra mim não ter confusão e estragar o padrão. Mas tem sim como fazer um para um lado e outro pro outro. Mas eu prefiro fazer todos pro mesmo lado, tá vendo? Esse que tá na vertical tá sempre à esquerda aqui do meu laço, do meu nó. Aí assim você consegue identificar se você tá fazendo certo ou errado. Às vezes, se você faz o mesmo movimento 2 vezes, ele começa a torcer, que já é outro tipo de nó de macramê. Então, é sempre analisar se tá com esse aspecto. Agora, depois que tem a primeira linha pronta, você vai fazer o mesmo procedimento. Só que agora,
Para fazer a segunda linha, você vai juntar de um nó para outro. Ó, você vai pegar 2 fios de um nó, desse daqui, e 2 fios do outro nó. E agora, esses que estão mais à ponta desse nó, esse tá na ponta desse e na ponta desse, vai ser o central. E aí, você vai fazer o mesmo nó. Até o fim vai ser o mesmo nó. Você pode perceber que fica um espaçozinho aqui, né? Um certo diamantezinho. Que você consegue tirar ele justamente apertando. Esse espaço que fica é mais inicialmente. Ele vira um detalhe, né, na sua roupa. Mas nos próximos passos ele fica bem pequenininho, não dá nem pra perceber. Ó, vou mostrar um exemplo aqui pra vocês do que pode acontecer. Tá vendo que esse fio aqui ficou frouxo? Você vai ter que ajustar ele puxando, ó. Esse fio é o mesmo que tá aqui. Você vai conseguir puxar ele e você some com o excesso que ele tava aqui. E aí, como você puxou pra cá, aqui ficou frouxo. Então, você tem que puxar aqui também. Então, sempre que ficar alguma parte frouxa, igual aqui também, ó, é só você analisar de onde tá vindo e puxar. Ou, se você preferir, refazer do zero e fazer mais firme também, pra ficar mais fácil de visualizar, pode ser também. E aí, ele fica bem firminho. Seguindo essa lógica, eu fiz 5 linhas desse nó, nesse mesmo raciocínio. Você pode conferir contando, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. É em zigue-zague mesmo, é normal. Agora, a gente precisa começar a adicionar linhas para poder fazer a curva, para conseguir ir para trás e passar embaixo do braço. Inicialmente, a gente vai cortar 2 tiras de 2,70 centímetros. E eu vou pegar uma delas, vou achar o seu meio. Achei o meio dela, aqui. E preciso adicionar a ela, uma de cada lado, no caso. Então, você vai fazer assim. Com esse meio aqui, você vai usar como se fosse desse lado a de dentro, junto com essa, e esse lado a de fora. Então, você vai fazer o mesmo nó. Só tomando cuidado pra não soltar o meio, né, pra não ficar muito irregular. Aí, você vai fazer a orelhinha, sempre segurando aqui, ó. Fazer a orelhinha. Deixa eu tirar aqui. Passou pra esse lado. Peguei a quarta tira, passei por cima, passei por baixo das duas. E segurando aqui, eu vou puxar. Ó, puxar aqui. Segurando aqui em cima, tá? Pra não soltar. Agora, eu vou ajustar pra que fique o nó e ele fique firme aqui. Pronto. Fiz metade do nó. Agora, eu vou fazer o oposto. E aí, eu vou apertar o nó pra ficar bem firme. E o mesmo padrão dos outros. Eu vou fazer o mesmo procedimento aqui desse lado, com essas 2 tiras que estão sobrando. Ó, vai ficar mais ou menos assim, e a gente vai repetir o mesmo procedimento, pegando mais 2 fitas de 2,70 m e colocando aqui. Depois, vamos fazer 4 fitas de 2,60 m, certo? Ó, nesse momento eu adicionei
2 fios nessa linha de 2,70 e 2 nessa de 2,70. E agora, eu vou fazer de 2,50, tá? 4 fios. 2 nessa linha próxima e 2 na próxima linha. Vamos lá, pessoal, dando continuidade agora num cenário um pouquinho diferente. Aqui já coloquei os meus pesos, né, para segurar, para eu conseguir fazer o trançado. E vamos continuar o trabalho. Agora eu vou adicionar 4 fitas de 2,30 metros, 2 de cada lado, igual a gente estava fazendo no mesmo esquema, apenas diminuindo 20 centímetros a cada medida. Bom, queridos, vocês perceberam que eu tive um pouco de dificuldade, né? Porque tá mexendo bastante. Quanto mais nós precisa fazer, mais complicadinho fica, porque tem que ter um suporte. Então, se você tiver um peso melhor, né? Porque eu tava usando livros, não tá sendo suficiente pra deixar paradinho. Você pode usar um outro peso, ou então você pode usar uma prancheta, tipo essa aqui que eu vi. Tem aquelas de metal, sabe? Menorzinha também serve. O importante é fixar bem. E, enfim, esse aqui foi a melhor coisa que eu achei agora, gente. Vai me ajudar pra caramba. Vai ficar bem mais fácil agora. E, ó, nosso top está se formando. E agora eu vou adicionar mais fitas, sempre de 2 em 2 e diminuindo 20 centímetros, certo? A última foi de 2,30, a próxima vai ser de 2,10, depois de 1,90 e assim por diante, até a gente conseguir fazer toda a volta e chegar até as costas. E eu sempre vou medindo, né, pra ver até onde eu estou no nosso top, se ele tá já cobrindo o peito, se ele tá embaixo do braço, pra saber onde eu devo parar. E assim, eu vou fazer um corte agora, vou adicionando várias fitinhas e mais pra frente eu volto pra explicar em que pé estamos e quantas fitas eu usei no total. É hora de bolhas sem bolhas pra esses dois, Ernie. Fecha a conta. Prontinho, ó. Coloquei até, no mesmo esquema, até as fitas de 1,30 m. E aí, medindo no meu próprio corpo, eu percebi que já estava bom de inclinação. Pra questão de fazer o formato de passar embaixo do braço e também não ficar tão aparente o peito. E agora, para que não tenha mais inclinação a ponto de ficar muito baixo, né, não ficar muito firme ou aparecer alguma parte do seio, a gente vai fazer assim, da seguinte forma. Da última que a gente adicionou aqui, eu já fiz até uma linha a mais, né? Mas enfim, a última que eu adicionei foi essa daqui, na lateral. Aí, eu vou pegar os 2 fios que sobraram dela, os mais à esquerda, os mais da extremidade, assim como aqui, deixa eu pegar os mais da direita. Vou usar ele como fio guia agora. Ele vai ficar na horizontal, ele não vai ser trançado mais, ele vai ficar na horizontal, por quê? Pra gente justamente ter agora a mesma altura sempre na parte superior do nosso top. E aí, a gente vai começar a colocar os fios aqui, da mesma forma que a gente fez lá na gola, certo? Do mesmo jeitinho, a gente pode fazer tanto com esse jeito virado pra frente, ou com essa parte que tem esse risquinho, né, na horizontal, virado pra frente. Qualquer forma que você achar melhor. Eu vou escolher fazer com esse acabamento aqui, que eu acho um pouco mais delicado pra roupa, né, sem ter essa parte mais retinha aqui. E aí, eu vou fazer
dessa forma. Ó. E aí, eu vou continuar com fios de 1,30 m, porque foi o último que eu utilizei. E pra manter a mesma altura dos fios. Aí eu vou juntar. Vou pegar a orelhinha. E assim como eu já mostrei, eu vou laçar ele aqui, usando os dois fios mais longe, mais perto da extremidade, pra usar como guia. Você vai laçar dessa forma. E aí, pra ficar firme, você já pode fazer um laço aqui, ó. Pode fazer um nó, no caso. O ideal seria, na verdade, usar uma base de cortiça, onde você pode espetar alfinetes. Ou de cortiça ou de EVA, alguma coisa assim que você consiga espetar alfinetes. Que aí ela fica paradinha. Mas a gente consegue contornando isso. Eu vou prender aqui a linha. Vou encontrar o meio, vou passar a orelhinha pra baixo e passo dentro da orelhinha. Aqui eu vou corrigir essa. E aí agora é só trançar, igual a gente tá fazendo sempre. Aí, ó, percebam que ele vai emendar aqui, ó. Ele vai seguir essa linha aqui. Pessoal, eu particularmente prefiro usar o método de já ir preenchendo, sem necessariamente adicionando aqui, pra mim entender qual que tá sendo o comprimento, né? E ter uma noção de onde parar os nós. E aí eu vou preenchendo sempre que tiver encontro de fitas, né? Onde dá pra fazer um nó. Nesse caso aqui eu não fiz o triângulo porque eu percebi que nessa altura já tava bom. Mas geralmente vai formando um triângulo. E aí, conforme for adicionando aqui, fica até mais fácil, né? Porque você vai descendo na diagonal até preencher na altura correta. E aí, pra você saber se você tá na altura certa ou não, é só experimentando mesmo, ou se você, por exemplo, outra pessoa, né, usando as medidas, pra saber se tá pegando, se ao colocar na frente do seu corpo, dá certa medida do busto, né, se chega na altura que você quer necessariamente, e assim você consegue ter um parâmetro se tá já no tamanho bom ou não. No meu caso, eu já gostei do tamanho que ficou, já cobriu bem o busto, já tá no comprimento que eu quero, que é de cropped. Eu sigo adicionando linhas de
1,30 m, né? E fica com uma certa franja, e aí eu vou decidir no final se eu vou deixar com franja ou se eu vou cortar. De qualquer forma, esses retalhos dá pra fazer outras peças. E agora, como eu já sei o comprimento, eu vou só adicionando mais fitas até fechar nas costas. E aí eu coloco aqui de duas, aí eu faço o primeiro nó e vou descendo, fazendo nó por nó na diagonal até chegar nessa altura que eu escolhi. Agora que eu já coloquei fios suficientes aqui para conseguir fechar o meu top. No total, eu adicionei, nesse novo estilo de adição, né, só para fazer reto, 23 fios de cada lado. Então, ficou 23 aqui para fazer as laterais do top. Sempre fazendo em quantidades iguais, porque às vezes pode influenciar no design final. E agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fechar o nosso top, certo? Eu vou deixar essas linhas que a gente usou como guia pra cima e vou pegar justamente os fios das extremidades de cada lado. Isso tudo você só pode fazer depois que você já testar no seu corpo e ver mais ou menos qual é o tamanho que vai ficar. Você pode ir mexendo no seu corpo e amarrando aqui atrás pra ter uma noção. Sempre considerando que ele precisa ficar firme no seu corpo e que ele vai esticar. Então, sempre fazer um pouquinho mais apertado do que uma blusa normal, uma blusa mais larguinha. Certo? Então, você vai pegar os 2 fios de cada extremidade, vai fazer exatamente o mesmo nó. Junta os 2 do meio, puxa aqui. Da mesma forma que eu tô fazendo no cropped inteiro. E aí, eu vou puxar aqui. Se tiver uma base mais fina, né, pra fazer, seria melhor. Mas aqui é só apertar, só ajeitar o nosso nó. Aqui eu vou puxar pra ele ficar bem fechadinho, bem bonitinho. E não interferir na firmeza do nosso top. Bom, pronto. Eu fiz exatamente o mesmo top, ele ficou como segundo, né? Segundo nó aqui na parte de baixo. Você pode também apertar aqui os outros nós que ficaram um pouquinho frouxos. E assim ir acertando. Certo? Por que eu deixei esses 2 fios em cima? Porque eles servem também pra apertar um pouco, ó. Você pode fazer assim. E aí, aperta onde fica no busto, né? Ou, na verdade, nas costas, a parte superior que vai ficar no seu corpo. Porque você garante um pouquinho mais de firmeza. E você pode simplesmente fazer um nozinho, um laço, né, no caso. Como um acabamento nas suas costas. Certo? Outra opção também é fazer um nó aqui, pra fazer esse acabamento um pouco melhor. Seria um nó festonê, né? Você vai vir aqui e vai fazer assim. Faz assim. Assim de novo e passa por dentro. Opa. Aí, passei por dentro. Aqui, pegar o outro também, passar por dentro. Aqui, eu vou passar aqui por dentro e desta forma. E aí, fica muito parecido com os fios que a gente adicionou, né? No caso, você joga pra dentro e corta, ou deixa como mais franjas, né? Aqui você pode jogar assim, ó, pra dentro. E aí, ele vai ficar com um acabamento retinho.
e não vai ter o laço. Mas eu prefiro deixar o laço justamente para ter essa opção de apertar depois, certo? E aqui a gente vai continuar fazendo nozinhos. Deixa eu fazer assim. Justamente para chegar numa altura que fique mais segura, porque aqui ficaria só um nó segurando, né? Eu prefiro deixar mais largo nas costas para que fique mais firme e não corra risco nenhum de cair a peça. E aí você vai fazendo, preenchendo da mesma forma que a gente fez até o momento, sempre achando aqueles que formam nó, que estão em comum. Por fim, para finalizar a peça, existem algumas opções, onde podemos trançar mais um pouco, como essas partes que estão em vermelho, e cortar, como nessas partes que estão em branco. Eu optei por finalizar a minha peça dessa forma, e esse é o meu cropped de macramê finalizado.